Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Muito bom a gente poder se encontrar mais uma vez. Uma semana agitada, muitas emoções essa semana, não é? Despedimos de alguém muito querido. Fez calor, fez frio, bastante coisa essa semana. Mas graças a Deus a gente poder estar aqui. E hoje, para prestigiar o dia da escola dominical que nós comemoramos na nossa igreja, eu peço licença para os irmãos para a gente interromper um pouquinho a primeira carta de Pedro. E eu gostaria de falar com vocês, trazer para vocês, compartilhar com vocês uma mensagem valorizando a escola dominical. A escola dominical é um encontro histórico na vida da igreja. Não surgiu do nada, surgiu da necessidade do ensino, a necessidade da educação, surgiu num momento em que socialmente se precisava de uma intervenção da igreja para ensinar crianças a ler, ensinar crianças a estudarem a palavra de Deus. E foi tomando forma, foi tomando lugar, espaço e marcou a vida da igreja. Quantos aqui foram marcados pela escola dominical? Quantos aqui frequentaram a escola dominical quando criança, ainda que o pai, o avô, o tio trouxesse, às vezes até deixava na porta, buscava depois, mas a escola dominical marcou vidas, marcou a história de muita gente. Não por ser uma instituição, uma igreja à parte, mas por ter o foco na palavra de Deus. É a palavra de Deus sendo proclamada. Então eu peço licença para a gente interromper a nossa série de mensagens em 1 Pedro, e eu queria falar com vocês hoje sobre a importância do ensino na vida cristã, na sua vida, na minha vida. Como o ensino faz parte da nossa vida com Deus. Para isso, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus e aprender com Jesus a importância do ensino na vida cristã. Então, abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, e eu quero ler com vocês 4 versículos, os 4 últimos versículos do capítulo 9. Vamos ver o que Jesus fala aqui sobre ensino, o que nós podemos aprender sobre isso e fortalecer essa ideia de que o ensino é importante na nossa vida. Mateus 9, a partir do versículo 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Até aqui. Um texto conhecidíssimo, palavras de Jesus, ações de Jesus num momento do seu ministério, que foi um momento marcante, importante. E a gente vê logo de cara aqui no versículo 35 que Jesus ia percorrendo as cidades, ensinando. E se a gente reparar todo o ministério de Jesus, os 4 evangelhos vão destacar isso. Jesus ensinava muito. Jesus ensinava muito. Muito mesmo. E a gente já pode tirar uma conclusão, que o ensino era uma base fundamental do ministério de Jesus. Jesus investia tempo nisso. Jesus gastava tempo com isso. Jesus ensinou mais do que curou. Vocês já repararam isso?
E via de regra, quase todas as vezes em que havia um milagre, uma cura, Jesus fazia algo grandioso, tinha um ensino junto. Tinha um ensino antes, talvez um ensino durante, talvez um ensino depois. Jesus ensinou mais do que curou. Aliás, se a gente ampliar um pouquinho a nossa visão, a gente pode começar a entender que o ensino de Jesus também curava. Também curava. A cura não vinha só pela manifestação do poder de Jesus, o milagre, através de uma cura física. O ensino também curava. Se a gente ampliar a nossa visão, a gente vai perceber a cura vindo também através do ensino. Mas enfim, Jesus ensinava muito, meus irmãos. Era uma base fundamental do ministério de Jesus. Jesus ensinou mais do que fez milagres, mais do que fez aparições sobrenaturais. O grande foco do ministério de Jesus foi o ensino. E eu acredito que isso já é motivo suficiente para nós pararmos e fazermos uma reflexão. Puxa, o ensino era importante para Jesus. Jesus fez do seu ministério o ministério do ensino. O ensino sustentou a pregação do evangelho do reino. A gente viu aqui 3 características do ministério de Jesus, né? Ensinando, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Mas a base para isso tudo era o ensino. Jesus quase nunca curava sem ensinar. Jesus pregava o evangelho, mas explicava o evangelho, ensinava princípios. Então nós vemos o ensino agregado à cura, agregado à pregação do evangelho, o ensino como base fundamental do ministério de Jesus. Já é um ponto importante para a gente destacar e concluir. Vale a pena investir no ensino. Vale a pena. E eu queria tirar com vocês, bem presbiteriano hoje, 3 lições valiosas que a gente pode destacar a respeito desse ministério do ensino de Jesus aqui nesse trecho que nós lemos. Primeira lição que eu quero que você leve para casa: Jesus quer salvar o mundo com o ensino. Você sabia disso? Jesus quer conquistar o mundo com o ensino. Alguns seres humanos já tentaram conquistar o mundo, não é? Nós temos alguns exemplos na história aí, exemplos péssimos de alguns seres humanos querendo conquistar o mundo. E geralmente, como que eles fizeram isso? Através da violência, através de uma imposição, através da brutalidade. Jesus não. Jesus quer conquistar o mundo, Jesus quer salvar o mundo com ensino, com educação, com explicação, com sabedoria. Nada violento. O método de Jesus para alcançar toda a humanidade é o ensino. O método de Jesus para alcançar os corações é o ensino. Jesus não quer salvar o mundo com violência, Jesus não quer coagir as pessoas, Jesus não quer dominar a massa através de uma imposição. Jesus quer alcançar os corações através do ensino. Por isso ele ensinava. Por isso ele sentava com as pessoas, gastava saliva, ensinava. E cá entre nós, ensinar dá trabalho. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Jesus quer salvar o mundo, meus irmãos, com o ensino. As verdades do Evangelho, além de trazerem para nós uma experiência, elas precisam ser assimiladas, precisam ser entendidas. Alguém tem que explicar as verdades do Evangelho.
Por isso Jesus investiu no ensino. Sentou com os discípulos, sentou com a multidão e falou: olha, vamos trabalhar algumas questões aqui? Vamos falar de felicidade. O que é ser bem-aventurado? Jesus falou de bem-aventurança. Vamos falar sobre adultério? Vamos falar sobre adultério. Vamos falar sobre oração, sobre dar esmola, sobre as riquezas, o perigo de colocar o coração nas riquezas. Vamos falar sobre isso. Ensino. Jesus investiu no ensino. Então, se a gente tem um exemplo negativo, por exemplo, vamos pensar lá na Rússia, tentando dominar a Ucrânia, através da violência, através da brutalidade, através da imposição. Não é assim que a gente conquista, não é assim que a gente salva o mundo. É através do ensino. É o olho no olho. E Jesus fez isso de uma maneira maravilhosa. Incentiva a gente a fazer também. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos, é que Jesus quer salvar o mundo com o ensino. A escola dominical é o lugar do ensino. A escola dominical é o lugar de proclamar salvação. A escola dominical ajuda a salvar o mundo através do ensino. Vale a pena investir na escola dominical? Vale. Vale a pena. Vale muito a pena. Então, essa é a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês. Está ali no versículo 35, quando a gente vê Jesus dando a direção do seu ministério, tendo como base o ensino. Jesus quer salvar o mundo com ensino. Segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês está ali no versículo 36, quando o evangelista nos diz assim, que Jesus, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E nós vemos aqui Jesus fazendo um diagnóstico das pessoas às quais ele estava se dirigindo. E eu acredito que esse diagnóstico aqui tem a ver com a gente. Ovelhas exaustas. Ovelhas precisando de orientação. Ovelhas precisando de direção. Ovelhas precisando de um pastor. Somos nós, meus irmãos. A gente pode até pensar assim, não, mas hoje nós somos ovelhas que têm um pastor. Aleluia! Você tem um pastor? Opa, nós temos um pastor. Talvez a nossa diferença para o versículo aqui seja essa. Nós não somos mais ovelhas que não têm pastor. Nós somos ovelhas que têm um pastor. Mas fala a verdade. De vez em quando a gente não fica exausto. A gente não fica sedento. A gente não fica precisando de uma orientação, assim como essas ovelhas aqui estavam. Essas necessidades ainda não são as nossas necessidades? Claro que são. Nós somos ovelhas que têm um pastor, mas ainda precisamos da direção, ainda precisamos do ensino, da orientação de Jesus. Por isso, a segunda lição que eu queria compartilhar com vocês é que nós temos muito que aprender. Temos muito que aprender. Muito. E se tem uma coisa que a Bíblia conclui, é que nós desconhecemos tanto o nosso Deus, que é tão grande, que é tão rico. O apóstolo Paulo chega a dizer lá em Romanos capítulo 11, ele diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo falou,
o conhecimento de Deus é uma riqueza tão grande, é tão profundo. Quem que dá orientação para Deus? Quem que é capaz de dizer o que Deus tem que fazer? A única coisa que Paulo achou que no final para fazer foi reconhecer, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. A gente só pode dar glória e reconhecer que Deus é tão grande, a gente desconhece tanto esse Deus, que o nosso papel é adorar esse Deus. Mas por outro lado, Deus se revelou a nós, Deus se deu a conhecer, Jesus trouxe à tona aquilo que nós precisávamos saber de Deus. Então nós temos que buscar. Se nós hoje somos ovelhas que têm um pastor, meus irmãos, nós precisamos desfrutar. Precisamos buscar esse pastor, a orientação desse pastor. Precisamos ouvi-lo. Seria muito ruim a gente viver a nossa vida como ovelhas que têm um pastor, mas não ouvir esse pastor, não dar atenção para ele. Não investir tempo aos pés de Jesus. Essa é uma negligência inconcebível da parte dos cristãos. Nós precisamos buscar, precisamos beber. Tem tanta gente por aí que é ovelha, que não tem pastor. Se nós somos ovelhas que têm um pastor, nós precisamos beber dessa fonte. Precisamos desfrutar desse benefício que nós temos. Jesus veio, revelou o Pai, Jesus tem muito a nos ensinar. Jesus é um pastor amoroso, é um pastor paciencioso, longânimo, tem paciência com a gente. Talvez falte da nossa parte essa disposição, essa busca, essa intensidade da gente ouvir o pastor que quer nos ensinar. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Você está exausto, meu irmão? Você está exausta, minha irmã? Está precisando de orientação para alguma área da tua vida? Tem alguma decisão importante para você tomar? Está cansado, precisando de força, ânimo? Ou está vivendo uma fase boa da vida, feliz, alegre, próspera? Seja qual for a circunstância que a gente está vivendo, nós precisamos do nosso pastor. Seja uma situação mais difícil, uma situação que demanda uma decisão importante, precisamos do nosso pastor. Você tem desfrutado da tua vida em Cristo? Você tem desfrutado da orientação desse pastor amoroso? Meus irmãos, Jesus tem tanto a nos dizer, tem tanto a nos ensinar. Por isso, esse segundo ponto, temos muito que aprender e nós temos alguém para nos ensinar. Talvez a gente está precisando mais desenvolver aquele sentimento do salmista lá no Salmo 139, não sei se vocês lembram, quando o salmista está quase terminando ali o salmo, ele fala assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Lembram desse salmo? Lembram desse versículo? Prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo... O que o salmista está dizendo? Senhor, dá uma vasculhada aqui, porque tem coisa que precisa melhorar aqui na minha vida. Eu não sei o caminho. Me guia pelo caminho. Eu preciso da tua orientação. O Senhor conhece a minha vida melhor do que eu. Guia os meus passos. É a oração do salmista. Me põe no caminho certo. Me põe no caminho eterno.
Se tiver algum mal em mim, mostra, deixa muito claro isso, eu quero abandonar isso. Olha o salmista dizendo, meus irmãos, que ele precisa do pastor maior, que ele precisa da orientação de Deus. Talvez a gente precise desenvolver esse sentimento do salmista, como um primeiro sentimento, né? A gente reconhecer as nossas limitações e a necessidade que temos de que Deus nos guie em Jesus. Precisamos reconhecer, num primeiro momento, essa nossa condição de que nós precisamos do pastor. Mas talvez num segundo momento a gente precise desenvolver aquela atitude da Maria. Vocês lembram da Maria e da Marta? Lucas capítulo 10, os últimos versículos do capítulo 10 de Lucas, contam que Jesus estava na casa da Marta e da Maria e do Lázaro. E a Maria, sentadinha aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. A Marta, agitada, querendo acolher todo mundo, talvez servir alguma coisa. Aquilo gerou um clima meio estranho entre as irmãs. Marta queria puxar a orelha da Maria, mas aí foi falar com Jesus, para Jesus puxar a orelha da Maria. Mandou um recadinho, né? E Jesus fala lá no finalzinho: Marta, Marta, por que andas inquieta, né? E ele fala que a Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. A Maria escolheu aquele momento para desfrutar da orientação do pastor. Então, se num momento a gente precisa fazer igual o salmista, reconhecer a nossa necessidade da orientação do pastor, num segundo momento a gente precisa fazer igual a Maria, sentar, parar o que a gente está fazendo para ouvir Jesus. E nesse mundo tão corrido, nesse mundo que exige tanto resultado da gente, parece que é tão difícil a gente parar e sentar aos pés de Jesus, não é? Falamos há alguns meses atrás sobre disciplina espiritual, a necessidade da gente parar e ler a palavra de Deus, sentar e conversar com Jesus sobre os seus planos para a nossa vida. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Nós temos muito que aprender. E o pastor quer ensinar. A escola dominical, meus irmãos, nos oferece um ensino aos pés de Jesus. Um momento gostoso para a gente trazer a família. Desfrute disso. Busque. Traga a sua família para crescer no conhecimento de Deus aos pés de Jesus através da escola dominical. Desfrute disso. E o último ensinamento que eu tiro aqui para nós, meus irmãos, o primeiro qual que é? Jesus quer salvar o mundo através ou com ensino. Jesus quer salvar o mundo com ensino. O segundo, temos muito que aprender. E o terceiro e último, temos muito que ensinar. Olha comigo nos dois últimos versículos. E então se dirigiu aos seus discípulos, Jesus falando: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus fez um outro diagnóstico aqui, um segundo diagnóstico. O primeiro foi pessoal. As pessoas precisam de um pastor, estão exaustas, tem que ter orientação para elas têm muito a aprender. A segunda é que Jesus quer a nossa ajuda nesse processo de ensino. Por um lado nós temos muito que aprender, por outro nós temos muito que ensinar. Jesus constatou que há uma grande seara, há um grande trabalho, há um campo para ser semeado, há uma colheita para ser feita, mas não tem trabalhadores para fazer. Triste, né? Um diagnóstico triste. Mas a gente não se entrega à tristeza, não. Jesus fala: rogai ao Pai para que mande trabalhadores. Rogai ao Pai para que desperte os corações.
para que as pessoas que estão sendo ensinadas ensinem, as pessoas que estão sendo consoladas consolem. Roguem ao Pai. O mundo precisa. A gente não pode ficar parado. A gente não pode se calar. Temos um ensino maravilhoso nas mãos. Um ensino que é capaz de salvar o mundo. E salvar de verdade. Nós vamos guardar isso para a gente? Nós não vamos compartilhar isso com ninguém? Então, por um lado, Jesus está dizendo, eu conto com vocês. Vocês são poucos. A gente precisa de mais gente. Vamos rogar ao Pai para que venha mais gente. Mas vamos trabalhar. Vamos ensinar. Vamos compartilhar esse ensino. Vamos compartilhar essa notícia boa. Vamos compartilhar aquilo que Deus está trazendo ao nosso coração. Vamos passar isso para frente. Precisamos de mais gente. Precisamos orar para mais trabalhadores, para que venham ajudar. Precisamos orar para que a semeadura seja feita no momento oportuno, a colheita seja feita no momento oportuno e que seja farta. Mas nós temos a mensagem do Evangelho nas mãos e precisamos anunciá-lo. E é claro que a mensagem do Evangelho, assim como fez Jesus, não é a gente jogar no colo das pessoas, né? Toma, né? Chupa essa manga aí. Vai muito mais além disso. Não é à toa que Jesus pregou o Evangelho e sentou, falou, vamos conversar. Vamos conversar. Vamos falar sobre a vida com Deus. Vamos continuar a nossa conversa. É um processo, meus irmãos. E não é à toa que Jesus fala lá em Mateus 28, 18, 19 e 20. Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Junto com a pregação do Evangelho, vem o ensino. Junto com a proclamação da salvação, a apresentação do plano de Deus para a vida do ser humano, vem o ensino. É uma caminhada, é contínuo, é um processo. E Jesus quer que a gente participe dessa seara, dessa semeadura, dessa colheita. Por isso nós temos muito que ensinar. Muito. E dá trabalho. Deu trabalho para Jesus, deu trabalho para os discípulos. O apóstolo Paulo teve um trabalhão danado para fundar a igreja, ensinar os cristãos, deixar alguém ali para continuar ensinando, para que o Evangelho ao longo dos anos chegasse até mais corações, transformasse mais pessoas. Pena que ao longo da história a igreja nem sempre valorizou o ensino. Nós temos aí quase que uma lacuna muito grande aí de ensino, onde a palavra de Deus foi meio que manipulada. Mas chegou lá na Reforma Protestante, Deus levantou homens, pessoas, as mulheres também naquela época, para retomar o ensino. Você sabia que a escola pública, ela surgiu a partir da iniciativa do Lutero, de ensinar a Bíblia para os analfabetos? E ele incentivou o poder público a ensinar de graça as pessoas a lerem, para que pudessem ler a Bíblia. A escola pública surgiu a partir de uma iniciativa cristã contra o analfabetismo, a favor do ensino da Bíblia, da Palavra de Deus. Nós temos hoje escolas públicas que oferecem um ensino gratuito por causa da Palavra de Deus que foi ensinada, pregada, foi incentivada. Você sabia disso? Pois é. Temos muito que ensinar, meus irmãos. E hoje a palavra de Deus chega até nós. Alguns ou muitos nos ensinaram. Precisamos ensinar e continuar esse processo. Ide, portanto, fazeis discípulos, batizando-os, ensinando-os. Participe desse trabalho da seara. Ajude a salvar o mundo com o ensino de Jesus. A escola dominical
nos prepara para ensinarmos o Evangelho, nos prepara para alcançarmos os corações. Temos muito que ensinar. Qual que é o primeiro? Jesus quer salvar o mundo com ensino. O segundo, temos muito que aprender. E o terceiro, temos muito que ensinar. Vamos fazer parte desse ciclo? A escola dominical ocupa um papel especial nesse processo do ensino. Tanto para nos ensinar, como para apresentar o Evangelho para quem não conhece, e também para nos capacitar a ensinarmos outros e levarmos a palavra de Deus adiante. Por isso, olhando para o ministério de Jesus, para a importância do ensino na vida de Jesus, e concluindo que o ensino é importante para a nossa vida, vale a pena investir na escola dominical, vale a pena trazer a família. Como disse muito bem a Aline, no exemplo hipotético dela, que às vezes nem é uma hipótese, né? Às vezes é o que acontece mesmo de fato na vida de alguém. Nós não podemos fazer com que os nossos filhos, meus irmãos, saibam nadar, saibam falar inglês, talvez até uma outra língua, manuseiem muito bem o celular e o computador, mas não conheçam a palavra de Deus. Isso seria miserável da nossa parte, meus irmãos. Seria muito medíocre, né? Se os nossos filhos soubessem muito, de muita coisa, mas nada da palavra de Deus. Pode aprender inglês, pode levar no futebol, pode levar na natação, mas não deixa de trazer na escola dominical, pelo amor de Deus. É a vida eterna, como disse o apóstolo Paulo. Aliás, como disse o salmista, né? Guia-me pelo caminho eterno. Nós não podemos abrir mão disso, não. Se tem uma coisa que é importante, é a escola dominical. É o ensino na nossa vida, na vida da nossa família e dos nossos filhos. Vamos valorizar isso. Vamos valorizar. Traga a sua família, desfrute da escola dominical. Convide outros. Tem alguém afastado, não está vindo, poderia vir, mas não vem. Convide. Ligue, mande um WhatsApp. Ajude a gente a divulgar o trabalho da escola dominical. Um ensino importante que está sendo oferecido para o povo de Deus, para a salvação, preparando pessoas para ajudar na seara. Meus irmãos, eu queria orar com vocês agora sobre isso. Feche os teus olhos. Vamos pensar aí como que a gente tem lidado com o ensino na nossa vida. Vamos começar na nossa vida pessoal. Como que está a tua busca pela orientação de Jesus? É constante? É intensa? Você precisa disso? Talvez você está aqui no nosso meio hoje, você seja uma ovelha exausta que ainda não tem pastor. Talvez alguém que está nos assistindo em casa. Se você é uma ovelha que não tem pastor, Jesus é esse pastor que quer conduzir a tua vida, dirigir e orientar a tua vida. Talvez você seja uma ovelha que já tem pastor. E eu queria perguntar para você, você está desfrutando do ensino desse pastor? Da maravilhosa orientação que ele tem para oferecer? Jesus também quer usar a tua vida, a minha vida, a nossa vida, para ensinar outros. Estamos à disposição para sermos instrumentos de Jesus nesse mundo e continuarmos ensinando outras pessoas a amarem a Deus? Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor quer salvar o mundo com o ensino, com a educação. O Senhor quer transformar os corações, mas também convencer do pecado. Também deixar claro que cada ser humano precisa de Ti, Pai. Tão somente de Ti.
O Senhor quer que as pessoas entendam isso. Por isso o Senhor quer salvar o mundo através do ensino, Pai. Não através da imposição, da violência, da brutalidade. Nós sabemos que a Tua palavra diz não por força nem por poder, mas pelo Teu Espírito, Pai. Nós cremos nisso. O Teu Espírito é capaz de ensinar. O Teu Espírito é capaz de convencer. Por isso, louvado seja o Teu nome, Pai. E nós queremos participar, Senhor Deus, desse processo de salvação através do ensino. Para isso, ensina a nossa vida, Pai. Traz a Tua orientação para nós. Traz a Tua direção, Senhor Deus, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida profissional, Pai. Orienta, guia os nossos passos. Mas nós queremos também ensinar outros, ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos familiares, vizinhos, amigos, ensinar a quem não conhecemos o que o Senhor colocar no nosso caminho, Pai. Dispomos as nossas vidas. Nós queremos ser a resposta dessa oração por mais trabalhadores, Pai. Queremos que a nossa vida seja a resposta dessa oração que um dia o Senhor fez. Por isso, toma a nossa vida nas Tuas mãos, nos capacita para ensinarmos outros também, Pai. Queremos agradecer pela escola dominical, por tanto que esse ministério já fez e já contribuiu no ensino da Tua igreja, Pai, na caminhada do Teu povo. E pedir que o Senhor renove o ânimo da escola dominical, dos que estão à frente, dos que ensinam nesse ambiente, Pai. Que o Senhor continue usando poderosamente a vida, colocando a Tua mão sobre o coração, sobre a mente de cada professor, professora, de cada homem e mulher que acredita na escola dominical, Pai. Continua transformando vidas através desse ministério. E anima os corações para que tragam suas famílias, venham participar e desfrutar desse tempo precioso aos Teus pés. Assim oramos no nome de Jesus.